sexto ano, como estão? Estão bem? E aí, como é que foi o final de semana? Tudo bem? Vamos começar mais uma semana de estudos, né, com matemática e continuando com os números decimais. Agora vamos um pouquinho para frente. A aula passada nós estudamos sobre os décimos, que é a primeira casa depois da vírgula. Hoje nós já vamos para os centésimos e os milésimos. Então, o centésimo é uma fração, né, e um inteiro que foi dividido em 100 partes, tá? Então, como nós temos aqui, ó, na fração decimal 3 centésimos, transformando em número decimal, nós vamos ter este número aqui, ó, nada no inteiro, né? Nós vamos ter a casa do décimo, que está vazia, e nós vamos para o centésimo, porque é 3 centésimos. Quantos zeros eu tenho aqui? 2, então 2 casas aqui. Aqui eu tenho 1 zero, então uma casa aqui, tá? Nos 3 milésimos, aqui nós temos um inteiro dividido em 1000 partes, da qual eu peguei 3, tá? Então, vejam, um inteiro dividido em 1000 partes significa que eu tenho bastante partes, mas cada parte é muito pequena. Aqui eu já tenho ele dividido em 100, as partes já são um pouquinho maior. E aqui eu tenho ele dividido em 10. Então, qual deles será que é maior? É o 3 décimos, né? Porque o inteiro foi dividido em 10 partes, né? Quanto mais eu divido, né, mais partes eu tenho, mas os tamanhos são menores, tá? Então, aqui, como nós estávamos falando aqui, 3 décimos, né? Eu leio tanto aqui 3 décimos como aqui. Uma casa aqui, um zero aqui, uma casa aqui depois da vírgula. 3 centésimos, 3 centésimos. Duas casas aqui, 2 casas aqui. Vamos ver esse aqui, 3 milésimos, 3 milésimos. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 zeros, então serão 3 casas após a vírgula, tá? Então eu sempre vou ler o número onde ele termina, na casa que ele termina. Aqui o número está terminando no décimo, então eu vou ler 3 décimos. Aqui o número está terminando no centésimo, então eu vou ler 3 centésimos. Ele não tem aqui nada na casa dos décimos. Aqui eu vou ler 3 milésimos, que é onde eu tenho o último número, né? Que é o número 3. Então são 3 milésimos, tá? Vamos ver ele ser representado lá na atividade que a professora tem na apostila de vocês e numa outra que a professora trouxe. Então, lá na página 7 vocês têm uma atividade, mas antes disso eu coloquei aqui também para vocês a representação, tá? Nós temos aqui, então, representando um décimo, representando em número decimal, fica 0,1. Um centésimo, aqui, sobre 100, também vai ficar um centésimo em forma decimal. Um milésimo, tá? Vai ficar aqui um milésimo também, tá? Então, vamos ver aqui, nós temos, ó, centésimos. Vamos pintar 50 centésimos, ó, décimos centésimos. Então, nós vamos pintar aqui, ó, quantos, olha, vários. 10, 20, 30, 40, 50, tá? Então, pintamos aqui 50 centésimos. Aqui nós vamos pintar quantos? Nós vamos pintar 30. Vocês vão pintar, a professora só vai marcar aqui para ficar mais rápido, tá? Então, cada linha nós temos 10, então 30 e 1, 2, 3, 4. Como é que eu leio? 34 centésimos. Aqui eu tenho 22 centésimos, então eu vou pintar 22 centésimos. 10, 20, 21, 22. Então, 22 centésimos. Eu sempre leio aonde está o último número. Está aqui no C do centésimo, eu vou ler centésimos, tá?
Então, aqui é a unidade, que não tem nada. Aqui, então, décimos e os centésimos. Vamos ver aqui que tem uma regrinha que fala, ó. Denominador 10, apenas uma casa decimal. Denominador 100, 2 casas decimais. E denominador 1000, 3 casas decimais depois da vírgula. Vamos agora à apostila de vocês. Vocês têm aqui, então, números decimais. O que são os números decimais? São números caracterizados pela presença da vírgula. Quer dizer que vai ter número com parte inteira e parte decimal. Todo número decimal é formado de 2 partes. Parte inteira fica à esquerda da vírgula, parte decimal fica à direita da vírgula. Então, nós temos aqui, nesses números em vermelho, que nós temos aqui, esse aqui ele não tem parte inteira, ele só tem parte decimal. Então, nós temos os décimos e os centésimos. Como é que eu leio este número? 54 centésimos. Aqui eu já vou ter, ó, unidade, dezena, centena e os décimos aqui, ó. Então, como é que eu leio isso daqui? 123 inteiros e 3 décimos. Aqui eu já tenho, ó, dezena e a unidade. E aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Então, como é que eu vou ler esse número? Eu leio a primeira parte inteira. 12 inteiros e 356 milésimos. Então, aqui nós temos um número parecido, ó, a vírgula separando, então, a parte inteira da parte decimal. Então, eu leio 12 inteiros, 567 milésimos. Aqui nós temos, ó, centésimos e milésimos representados, como a professora já explicou. Um número que nós temos aqui, ó, que é um número que tem parte inteira e parte decimal. A parte inteira é formada pela unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, os outros que a gente já conhece. E a parte decimal, que é a parte menor que o inteiro, tá? Que não formou um inteiro aqui para vir para a unidade, ela vai ter os décimos, os centésimos e os milésimos. Como é que eu leio esse número aqui? 1423 inteiros, 589 milésimos. Aqui vocês têm a representação também, ó, como é que fica, ó. As frações com denominadores 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais e podem ser representadas com um número decimal. Então, um décimo é assim representado. Um centésimo é assim representado. Um milésimo se representa desta forma. 3 décimos, 4 centésimos e 7 milésimos. Esse aqui é o que a professora havia mostrado para vocês. É só para mostrar para vocês como que é representado. Continuando lá na página 8 da apostila, nós temos a atividade que nós fizemos agora há pouco, em que vocês vão pintar a parte decimal que está sendo pedida aqui, ó, 50 centésimos, 34 centésimos e 22 centésimos. Por que eu li centésimos? Porque aqui são os décimos e aqui são os centésimos, tá? Todos eles têm até o centésimo, décimo, centésimo. Por isso que eu leio desta forma, tá? 22 centésimos. Aqui nós vamos escrever agora em número decimal. Então, é menor que o inteiro, não tem parte inteira, vírgula, 48 centésimos. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, ó, 2 zeros, 2 casas, tenho, tá? Aqui é o décimo, aqui é o centésimo. Como que eu leio ele? 48 centésimos, tá? Este outro aqui não tem parte inteira, vírgula, e tenho 65 aqui, ó, centésimos, porque ele preenche 2 casas, ó. Então, eu tenho décimos, ele vai até os centésimos, ó, 100, 100, e aqui, ó, 2 casas, 2 zeros, tá? Aqui vocês vão ter uma aqui com 1000, observando, ó, 7 milésimos, 3 zeros são 3 casas decimais, que vai depois da vírgula para a direita, tá? Então, vocês vão fazer esse daqui sozinhos daí. Aqui, representação decimal do número racional. Então, está em fração também, vocês vão representar, ó, tem o décimo, centésimo, décimo e o milésimo, tá? Como é que nós vamos representar este milésimo aqui?
Então, nós temos o 0. Quantos zeros tem? 3. Não serão 3 casas. 1, 2, a terceira é o número, tá? Então, isso aqui é 9 milésimos. Décimos é fácil, centésimos também já treinamos aqui. E esse aqui também. Esse daí vocês vão fazer sozinhos, tá? Senão acaba a professora fazendo tudo. E na outra página, nós temos ainda para observar. Tudo isso para memorizar bem, ó. O número 39 inteiros, 482 milésimos. Está com cores, pelo menos na minha apostila ela aparece com cores. Então, o número da unidade é o 9 aqui, ó, unidade. Unidade. O algarismo da dezena é 3, ó, amarelo, amarelo. Então, aqui é a dezena, que é a parte inteira. Agora, responda, qual algarismo que representa os décimos, os centésimos e os milésimos? Então, os décimos é o 4. Décimos, os centésimos e os milésimos. Esses números aqui, todos são menores do que o inteiro, tá? Aqui agora nós vamos fazer da fração decimal, nós vamos fazer em número decimal. Vamos pegar uma aqui, 56 centésimos. Vamos transformá-la em número decimal. E vamos escrever por extenso. 56 centésimos. Ó, centésimos é com C porque vem de 100. Centésimos. E escreve com S, apesar de ter som de Z. Então, as que tem o denominador 100 é sempre, ó, 2 zeros, 2 casas para cada vírgula, tá? 1 zero, uma casa após a vírgula. Como é que eu leio? Eu leio aqui que são décimos, aqui eu leio centésimos e aqui eu vou ler milésimos. Então, como é que eu vou representar este número aqui? Então, milésimos tem que ter 3 casas. Eu tenho 2 aqui. Então, uma aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 40, você vai escrever por extenso, e 9 milésimos, que vem de 1000, tá? Ó, você fala com Z, mas escreve com S. Entenderam? Já vejam, esses números preenchem todas as casas ali, né? Como é que eu vou ler esse aqui? 913 milésimos. Então, esses aqui também vocês vão fazer sozinhos, porque não é difícil, tá? Então, encerrando a nossa aula aqui, vamos rever o nosso quadro valor-lugar, tá? Então, aqui nós vamos ter a parte inteira, que são as unidades, as dezenas e as centenas. E aqui a parte decimal, décimo, centésimo, milésimo. Vamos completar aqui. Então, esse primeiro número nós já havíamos visto a aula passada, então são os 3 décimos. Este outro aqui, que são os 3 centésimos, eu vou preencher desta forma aqui, ó. 3 centésimos. E esse daqui, que são os 3 milésimos, vai até a última casa ali. Assim que fica, então, no quadro valor-lugar, os números decimais. E fiquem por aí que daqui a pouco nós temos aulas de ciências. Olá, estamos de volta agora com ciências. Peguem o livro didático de vocês, lá na página 135. Nós vamos falar novamente ainda sobre energia, outras fontes de energia. Então, aqui no livro, nós temos um texto e algumas imagens, né, que mostram a energia. A gente já estudou a energia nuclear, a energia hidráulica, a energia eólica, né, que eram fontes de energia que a gente tem atualmente. Agora, aqui temos outras fontes também de energia, tá? Que é para aparelhos, para algumas coisas aqui, ó. Vamos ver. Nós temos várias baterias ali. Então, a bateria, a pilha também são fontes de energia, tá? Então, nós temos ali uma bateria usada em aparelho eletrônico portátil, né? Por exemplo, o notebook, ele vai ter uma bateria, né? O celular tem uma bateria, né?
nas filmadoras, né? Tem bateria. Daí no carro não tem bateria também, que o pai às vezes tem que comprar bateria pro carro, aí se não vai, às vezes ela fica incomodando, que tá muito velha, né? Não funciona direito. Pilha, tem a pilha para os brinquedos, né? Tem a pilha que vai em alguns aparelhos, que nem, por exemplo, um controle remoto, que é uma forma de energia. Se não tivesse a pilha, não vai funcionar, né? Então, nós vamos ter ainda baterias para alguns brinquedos também, as baterias dos celulares que são diferentes, tá? Então, ali temos a bateria no carro, a bateria da moto, né? Para ele conseguir dar a partida, né? Então, existem vários tipos de baterias que vão fornecer energia para que possa funcionar o aparelho, o veículo, tá bom? Então, essas são algumas formas de energia, além daquelas que nós já estudamos, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, uma fonte de energia elétrica alternativa, né? Que é as bioenergias, que são retiradas de bagaço de cana, de óleo de mamona, de girassol. Nós temos hoje em dia várias fontes de energia alternativas. Vocês já viram aquelas do óleo de cozinha também, que eles fazem um biocombustível, né? Que faz a coleta, é levado e é feito um biocombustível também, né? Depois nós temos ali também a energia solar, né? E temos também aparelhos que funcionam com a energia solar. Vocês podem ver a imagem ali, uma calculadora que funciona através da energia solar, tá? A professora preparou 3 vídeos hoje para vocês que vai falar dos tipos de energia, tá? O que é a energia, para que ela serve e quais os tipos. Que hoje em dia nós vamos ter vários tipos de energia, as renováveis e as não renováveis. Por exemplo, vamos só ver aqui, ó, essas baterias que a gente viu aqui, pilha, elas são energias boas, são, né? Só que o problema é que elas dão um impacto na natureza. Porque se você não pode jogar uma pilha na natureza, porque ela tem produtos químicos muito tóxicos. Qualquer bateria ela vai ter produtos químicos que são tóxicos, então elas não podem ser jogadas na natureza. Algumas pilhas, algumas baterias, elas podem ser consertadas, ser reutilizadas, mas muitas delas vão para o lixo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ela vai funcionar quase como um veneno para o solo, um veneno para o ar, tá? Então ela não é uma energia boa, como diz, uma energia limpa, tá? Vamos ver então um pouquinho mais sobre isso, tá? Nos vídeos que a professora trouxe. Hoje vamos aprender o que é a energia, quais são as propriedades dela e que tipos de energia existem. A energia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma mudança na matéria. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a energia está em todos os lugares. Por exemplo, os carros se movem por causa da energia produzida por uma combustão no motor. As pás de um moinho se movem com a energia produzida pelo vento. E as pessoas andam e pulam por causa da energia que conseguem dos alimentos. Você precisa saber que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma ou é transferida entre diferentes objetos. Por exemplo, a energia do ar pode ser transformada em eletricidade e, por sua vez, pode virar energia térmica para aquecer uma sala através de um aquecedor. Podemos conseguir energia através de 2 tipos de fontes: as fontes de energia renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que estão presentes na natureza e não acabam, como, por exemplo, o vento, a luz do sol e as ondas do mar. As fontes de energia não renováveis são aquelas que acabam à medida que as utilizamos, como o petróleo e o carvão. A energia tem 4 propriedades fundamentais que você precisa conhecer. A energia se transforma. Por exemplo, quando usamos uma pilha para a lanterna, o que acontece é que a energia química da bateria é transformada em energia elétrica. A energia é transferida e pode passar de um objeto para outro. Por exemplo, se misturarmos água quente com água fria, a água quente passará a energia térmica para a água fria.
A energia se transporta e pode se mover de um lugar para o outro. Assim, a energia elétrica viaja pelos fios até chegar nas casas. A energia pode ser armazenada. Por exemplo, as baterias do telefone são usadas para armazenar e conservar energia. Vamos recapitular. A energia se transforma, se transfere e também pode ser transportada e armazenada. A energia térmica é transmitida em forma de calor. Energia mecânica é aquela criada pelos corpos devido ao seu movimento. A energia elétrica é a que transporta a corrente elétrica. A energia química é aquela encontrada em substâncias como combustíveis ou alimentos. A energia luminosa está na luz. A energia eólica vem do vento. E a energia hidráulica vem do movimento da água. Como você pode ver, a energia é essencial para a vida, pois é a causa das mudanças que ocorrem ao nosso redor. A energia não renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias não renováveis. Quando falamos de fontes não renováveis de energia, estamos falando de energias limitadas na natureza, que não se regeneram de forma natural. O carvão, o petróleo, o gás natural e a energia nuclear são alguns exemplos de fontes não renováveis de energia. Na natureza, existem quantidades limitadas destas fontes de energia. Por isso, elas podem se esgotar com o uso. Vamos te contar quais são algumas das energias não renováveis mais conhecidas. O petróleo está debaixo da superfície da Terra. É uma substância líquida formada por uma mistura de hidrocarbonetos. Tem uma cor escura e um cheiro forte. A partir do petróleo, é possível produzir combustíveis como a gasolina e o diesel, que são utilizados para o funcionamento dos veículos. O carvão é uma rocha extraída das jazidas que ficam debaixo da superfície terrestre. É uma substância preta que vem da fossilização de restos vegetais. A partir da combustão do carvão, podemos gerar calor. O gás natural é extraído de jazidas que ficam debaixo da superfície terrestre. Costuma ser utilizado no aquecimento das casas. O urânio é um elemento químico extraído de jazidas e de minas. Com o urânio, é possível produzir energia nuclear e, mais tarde, ela pode ser transformada em energia elétrica. As energias não renováveis apresentam desvantagens para o meio ambiente. Por exemplo, as combustões emitem gases poluentes na atmosfera, que são prejudiciais para o planeta. No caso da energia nuclear, é necessário manipular os resíduos radioativos adequadamente. Quando ocorre um acidente relacionado com as fontes de energia não renováveis e seus resíduos, podem acontecer catástrofes ambientais muito sérias para a Terra e para todos os seres vivos. Para atingir as metas globais de energia e contribuir para o cuidado com o meio ambiente, é essencial reduzir o uso de energia não renovável e acelerar a transição para a energia renovável. A energia renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias renováveis. As energias renováveis são as que obtêm energia através de fontes naturais inesgotáveis. O sol, o vento, a força da água e o calor do interior da Terra são exemplos de fontes de energia renováveis. Estas fontes de energia estão presentes na natureza e são geradas de forma natural, por isso, não acabam quando as usamos. Vamos te contar quais são algumas das energias renováveis mais conhecidas. A energia solar vem do Sol e chega até a gente em forma de luz e calor. Por exemplo, com esses painéis solares é possível captar a energia do Sol e transformá-la em energia térmica para esquentar a água desta casa. A energia eólica vem do vento. Por exemplo, esses aerogeradores transformam a energia do vento em energia elétrica. A energia dos oceanos
vem do movimento das ondas e das marés. A energia hidráulica vem da água armazenada nos pântanos e represas. Vejam esta represa. A água está caindo lá do alto. Depois, quando ela passar pela usina hidrelétrica, vai virar energia elétrica. A energia geotérmica vem do calor acumulado no interior da Terra. Esta energia pode ser utilizada, por exemplo, para o aquecimento de uma casa ou para gerar eletricidade. Vamos ver algumas vantagens das energias renováveis. Elas respeitam o meio ambiente, já que não emitem CO2, nem gases de efeito estufa. São ilimitadas porque são obtidas a partir de recursos da natureza que não acabam e se regeneram de forma natural. São mais seguras para a nossa saúde, porque não produzem resíduos tóxicos para as pessoas. Sem dúvida, as energias renováveis têm muitas vantagens, mas também têm algumas desvantagens. Cada lugar do mundo tem recursos naturais diferentes. Por exemplo, tem países com menos horas de luz que não podem obter tanta energia solar como em outras zonas. É uma energia obtida de forma irregular, porque depende dos fenômenos naturais que, às vezes, não são previsíveis, como a quantidade de chuva, por exemplo. Para atingir os objetivos energéticos mundiais e melhorar o cuidado do meio ambiente, é indispensável acelerar a transição para estas energias renováveis. Viram então as fontes de energia, as formas de energia que são usadas, né? Ali a gente viu na aula anterior também a energia gerada lá pelas termoelétricas, né? Nós temos assim uma gama de possibilidades. Já viram também pela cidade, assim, já está crescendo o número de painéis de energia solar, né? A nossa região, apesar de não fazer muito sol, né, ainda convém. Eu ouvi assim, um relato de muitas pessoas dizendo que vale a pena. O investimento é alto, mas a longo prazo acho que vale muito a pena, tá? E também a energia, assim, que nem dos ventos, na nossa região aqui a gente não tem, mas nas regiões do litoral, onde venta mais, né, ela é mais usada. Então, como diz ali no final, tudo depende do local onde se está, que se aproveite a energia que está disponível. Tá? Então hoje encerramos a nossa aula. Tá? Tchau!